pra ir pra luta eu vou, se pra tá presente eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor. Se pra ir pra luta eu vou, se pra tá presente eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor. Salve, salve pessoal, bem-vindo novamente ao nosso canal Fábio da PJ. Eu sou o Fábio da PJ, eu sou historiador e a gente iniciou uma série falando um pouquinho sobre a ditadura civil-militar do Brasil. A gente tem visto cada vez mais pessoas nas ruas pedindo por intervenção militar. Esse último final de semana me deixou bastante preocupado com essa situação. E, bom, a gente já está no terceiro videozinho, né, falando um pouquinho sobre essa ditadura, né? A gente falou um pouquinho dos antecedentes, né, do período pré-golpe, depois falamos do governo Castelo Branco e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o governo Costa e Silva, o curto governo Costa e Silva de 1967 até 1969, né? O Costa e Silva acabou falecendo antes de concluir o seu mandato e acabou passando o poder para o Médici, que a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo. Bom, gente, esse governo é um governo que ele vai ter as suas relações entre estudantes e militares acirradas, né? Estudantes e militares, eles vão começar a travar um confronto grande nesse período aí, os estudantes da UDN, os estudantes secundaristas, a galera começa a perceber que essa ditadura ela vai durar por mais tempo, né? Primeiro se tem a compreensão que muitos não tinham ainda de que se tratava de uma ditadura, tá? E depois vai se ter a percepção que essa ditadura, se não se tomar cuidado, é uma ditadura que ela vai durar, é uma ditadura que ela vai se manter. Então os estudantes eles começam a ir às ruas e eles começam a manifestar pedindo por democracia. Eu falei dos acontecimentos desse final de semana, desse último final de semana em Brasília, né, e também em São Paulo, em outros lugares, mas ficou muito claro para mim que existe um projeto ditatorial no Brasil, né, com pessoas que vão à rua para poder pedir intervenção, mas felizmente, como também nesse período que a gente conhece como período dos anos de chumbo, né, de 1968 até 1974, período de maior repressão da ditadura, felizmente também tem gente indo às ruas para defender a democracia. E acho que o valor democrático ele é extremamente importante. Mas a gente vai falar disso também em um outro momento. Bom, durante essas manifestações, em uma delas, no ano de 1968, vai haver o assassinato do Edson Luiz, estudante, secundarista. Ele vai ser assassinado por policiais militares no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. E aí, isso acirra ainda mais a oposição contra o regime civil-militar do Brasil. Muita gente, né, se manifesta contrários ao assassinato do Edson Luiz e vão organizar a passeata dos 100 mil, com a participação de políticos, de estudantes, de artistas, que vão às ruas protestar contra esse assassinato, mas também reivindicar cada vez mais democracia. Bom, é nesse momento que o presidente Castelo Branco resolve decretar o ato institucional número 5, o AI-5. Pessoal, mais uma vez, o AI-5 não é uma marca de celular, certo? O AI-5 é um ato institucional, tá? Um decreto-lei utilizado como um instrumento que dá ao presidente, né, que dá ao chefe do Poder Executivo
poderes muito grandes, tá? Dentro dessa perspectiva do AI-5, é engraçado que eu vejo alguns parlamentares, né, até de alguma forma em defesa dos atos que são contra a democracia. Será que esses parlamentares não entendem que os seus mandatos, que o poder legislativo também fica em risco com a decretação de um AI-5, com a volta da ditadura? Porque o AI-5, entre outras coisas, foi responsável pelo fechamento do Congresso Nacional, tá? Ele permite, com isso, que o presidente, que o Poder Executivo, de modo geral, legisle. Você não tem mais a divisão dos três poderes. Então, basicamente, o presidente ele passa a ter suprapoderes. Eu sei que algumas pessoas defendem que o presidente tem que ter suprapoderes. Eu sei que algumas pessoas defendem que é preciso acabar com o STF, acabar com o Congresso Nacional. Mas não é assim que se faz democracia, tá? Nós não precisamos de uma nova intervenção militar. Bom, falando ainda sobre o AI-5, também a gente vai ver o fim do habeas corpus, tá? Esse dispositivo legal que auxilia, né, e que foi bastante utilizado por aqueles que eram perseguidos pela ditadura para poder se livrar, né, das condenações, das prisões. Com o AI-5 ele deixou de existir, tá? E a gente tem também a ampliação da repressão desse período da ditadura. Muitas pessoas, né, acabaram sendo presas, torturadas. Não que isso já não viesse acontecendo desde 1964. A repressão na ditadura ela ocorreu durante os 21 anos de ditadura. Mas esse momento é o momento em que essa repressão ela fica mais forte. Qualquer pessoa era vista como uma ameaça ao regime, um subversivo, uma ameaça à segurança nacional. Só que não ficava claro o que era essa segurança nacional. E por isso o ato institucional número 5 ele vai servir como um dispositivo de perseguição política aos opositores do regime. Tá, galera? Então é isso. A gente vê hoje, infelizmente, claramente uma ameaça à democracia no Brasil. O STF, o Poder Legislativo e aquelas pessoas que defendem o regime democrático precisam perceber, precisam acordar para não ser tarde demais. Para não ser tarde demais como foi em 64, para não ser tarde demais como foi na Alemanha com Hitler, na Itália com Mussolini, e a gente acabar tendo que reviver um momento de exceção, né? De um regime de exceção. Eu costumo falar com os meus alunos que é muito fácil pedir ditadura na democracia. Eu quero ver fazer o contrário. Eu quero ver pedir democracia na ditadura, ter coragem para isso, como muitas tiveram, e que inclusive colocaram a vida em risco por conta disso. Democracia sempre, pessoal. Ditadura nunca mais. Tortura nunca mais, tá? No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre essa ampliação da repressão no governo do general Médici. Bom, eu queria sugerir, né, comecei no último vídeo, perdão, a propor, né, alguns livros de leitura, tá? E aqui a gente tem um livro do Emiliano José, né, Galeria F, Lembranças do Mar Cinzento. Ele fala um pouco sobre a repressão sofrida na Bahia, aqui no nosso estado, na Bahia, pelos subversivos, né, por aqueles que eram contrários ao regime. Então, as perseguições políticas, todo o processo que ocorreu aqui na Bahia, você vai encontrar aqui no livro do Emiliano José, aqui no Instituto de Humanidades, na Rua Bela Vista. A gente ainda não está funcionando por conta da questão da pandemia, mas assim que tudo se normalizar e vai passar com fé em Deus, a gente vai
abrir, você vai poder encontrar, né, esse livro aqui, caso você queira visitar, se conseguir acessá-lo de outra forma, né? Leiam porque vale muito a pena o livro do Emiliano. Aliás, os livros do Emiliano valem muito a pena. Se gostaram do vídeo, gente, por favor, curte, compartilha, ativa o sininho. E a gente vai aqui toda semana, 2 vezes por semana, sempre trazer uma novidade para vocês, tá? Aquele abraço. E a gente vai estar lançando um outro vídeo, que esse não é da série sobre ditadura, mas falando um pouquinho sobre alguns acontecimentos que têm acontecido nesse país, tá? Vamos fazer uma reflexãozinha sobre isso. Aquele abraço. Se é pra ir pra luta, eu vou. Se é pra estar presente, eu tô. Pois na vida da gente que vale é o amor. Se é pra ir pra luta, eu vou. Se é pra estar presente, eu tô.